E ele já começa com essa pergunta que é a base de tudo, a busca que define a filosofia dele. Onde, então, está a vida feliz? É essa pergunta que vai guiar a nossa jornada de hoje, seguindo os passos do próprio imperador. Bom, Marco Aurélio começa a busca dele meio que por eliminação. Pensa só, ele tinha todo o poder do Império Romano nas mãos e, mesmo assim, percebeu que a felicidade não estava nos lugares mais óbvios. Isso é fascinante. Ele testou de tudo que a sociedade da época, e a nossa também, valoriza. A profundidade da lógica, a imensidão da riqueza, o brilho da glória e os prazeres da vida. E a conclusão dele, como ele mesmo escreveu, foi que em nenhum desses lugares ele encontrou a vida feliz. Uma lição poderosíssima, que continua super relevante hoje, quase 2000 anos depois. É aqui que a chave vira. Para ele, a felicidade não é algo que a gente conquista lá fora, mas um estado interno que a gente cultiva aqui dentro. Ele concluiu que a vida feliz está em viver de acordo com princípios bem claros: ser justo, ter autocontrole, ser corajoso e, acima de tudo, ser livre. Agora, vamos passar para o primeiro grande obstáculo que o Aurélio identifica nesse caminho. Aquele desejo enorme por fama e pela aprovação dos outros, a tal da vanglória. Aurélio era implacável com ele mesmo nesse ponto. Ele sacou que tentar construir uma reputação, mesmo que fosse a de um grande filósofo, era perda de tempo. Desviava do que realmente importava, viver em harmonia com a própria natureza, com os próprios valores. E para essa tarefa, a opinião dos outros é só ruído. E olha só esse contraste que ele faz. É genial. De um lado, os grandes conquistadores da história, tipo Alexandre, César, que ele via como escravos das próprias ambições. Do outro lado, os filósofos, que buscaram a sabedoria interior. Eles não conquistaram o mundo, a verdade, mas foram mestres de si mesmos. E para o imperador, era aí que morava o verdadeiro poder. Agora se segura porque a frieza com que o Aurélio encara a mortalidade é de arrepiar. Ele lista essa série de exemplos para mostrar um padrão inevitável. Olha o primeiro caso. Lucila enterra Verus e logo depois a própria Lucila é enterrada. E o padrão se repete e se repete. A mensagem é cristalina. Quem enterra hoje, amanhã será enterrado. O ciclo do esquecimento não perdoa ninguém, o que torna a busca por uma fama duradoura algo completamente sem sentido. E para fechar essa questão da fama, ele nos joga na cara a nossa escala cósmica. A vida de quem elogia e a de quem é elogiado é um sopro. E tudo isso acontece num pontinho azul minúsculo no universo. A aprovação dos outros nesse contexto todo perde completamente o peso, né? Ok, depois de desconstruir essas buscas externas, Aurélio nos oferece uma alternativa. Ele apresenta o ideal dele, a estrutura positiva, viver de acordo com a natureza. Mas afinal, o que isso quer dizer na prática? Esse é o coração do estoicismo. E não tem nada a ver com ir morar no meio do mato. Tem a ver com usar nossa capacidade de raciocinar e nosso instinto social. É entender que a gente faz parte de um todo muito maior e que a nossa função é contribuir para o bem da comunidade, de forma racional e justa. E aqui estão os princípios práticos, provando que a filosofia dele não é só teoria, é um guia para a vida. Primeiro, agir pelo bem comum. Depois, focar só naquilo que a gente pode controlar, nossas escolhas, nossos julgamentos. E aceitar todo o resto, porque lutar contra o inevitável é a receita para o sofrimento. Tudo isso, claro, com benevolência e sinceridade. Lembrando sempre que a mudança é a única coisa permanente. Agora a gente chega ao clímax da nossa análise, a fonte suprema de força e tranquilidade dos estoicos, o lugar onde fica o nosso verdadeiro refúgio. Essa aqui é talvez a ideia mais revolucionária e poderosa de Aurélio e de todo o estoicismo. Os eventos lá fora são neutros. É a nossa interpretação, o nosso julgamento interno sobre eles que causa o sofrimento. A dor não está no fato, mas na história que a gente conta pra gente mesmo sobre o fato. E essa metáfora é simplesmente perfeita. A nossa mente, quando está livre dessas reações passionais e de julgamentos apressados, se torna uma verdadeira fortaleza. Um lugar onde nada nem ninguém pode de fato nos ferir. Um reduto de invencibilidade interior. E como se constrói essa fortaleza? Aurélio nos dá um método bem claro. Primeiro, observe apenas os fatos. Alguém falou mal de mim. Isso é um fato. Segundo, e aqui está o pulo do gato, não adicione nada a isso. Não acrescente a sua história. E por isso eu fui prejudicado. Ou, isso é o fim do mundo. No momento em que a gente separa o fato da nossa interpretação, a perturbação, ela simplesmente desaparece. Com a mente protegida, o foco volta todo para o aqui e agora, para a importância de cada pequena ação na construção de uma vida boa. E então,
O que é próprio de um ser humano? Para Aurélio, é bem simples: agir com gentileza, pensar com clareza e entender nosso lugar no universo. A felicidade não é um prêmio que a gente recebe no final da jornada. Ela está no próprio ato de fazer essas coisas. Essa citação é um verdadeiro alerta contra a procrastinação. Todo o sofrimento que vem da nossa própria falta de virtude acontece porque a gente adia a decisão de agir da forma certa. A escolha de ser bom tem que ser feita agora, neste exato momento, na ação presente. Aurélio observa que o Sol tem uma função, a videira tem uma função, e então ele deixa no ar essa pergunta, uma pergunta penetrante que ecoa através dos séculos. Para que nascemos? Qual é o propósito? É uma pergunta que não tem resposta fácil e que nos convida a uma reflexão muito profunda. No final das contas, a grande lição de Aurélio é esta: a felicidade não é um destino que a gente encontra, nem um prêmio que se ganha. É algo que se constrói todos os dias, tijolo por tijolo, com cada ação justa e corajosa em cada momento presente. A jornada de Marco Aurélio nos oferece um roteiro, mas não um mapa definitivo, né? A pergunta dele ecoa até hoje: para que nascemos? Deixe sua reflexão aqui nos comentários, a gente adoraria saber o que ficou dessa conversa. E para continuar explorando essa sabedoria temporal, se inscreva no canal. E se essa análise ajudou a construir mais um tijolinho na sua fortaleza interior, compartilhe com alguém que também possa se beneficiar. Muito obrigado por acompanhar.